Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, daremos início à leitura de alguns capítulos do livro intitulado Santos para Pecadores, cujo subtítulo é 9 Almas Fortalecidas por Deus, de Alban Goudier, livro editado pela Cultor de Livros. Alban Goudier, 1869-1939, foi um sacerdote jesuíta inglês que ingressou na Companhia de Jesus em 1887 e foi ordenado em 1903. Em 1915, quando superior dos estudantes jesuítas em Londres, foi chamado para enfrentar uma crise na Universidade Jesuíta de Bombaim, Índia, onde era muito querido pelo povo por suas práticas de caridade. E posteriormente foi nomeado arcebispo, em 1919. Depois de atuar em outras dioceses, finalmente fez da Abadia de Santa Escolástica sua sede e dedicou-se a escrever e a pregar retiros e dar palestras. Este livro conta a biografia de 9 santos para pecadores, como diz o título, e cada capítulo é dedicado a um santo. Iniciaremos a leitura hoje do capítulo dedicado a Santo Agostinho de Hipona, que por ser um capítulo um pouco mais longo, nós dividiremos em 2 ou 3 episódios. Então, iniciemos o episódio de hoje com a leitura do capítulo 1, ou pelo menos parte dele, Santo Agostinho de Hipona, 354-430. Os homens se aproximam de Santo Agostinho com sentimentos mistos. Ele se encontra tão acima das pessoas de sua geração, e talvez das pessoas de todas as gerações, que olhamos para ele com certo assombro, quase com medo. Um simples vislumbre de suas obras, mais provavelmente do que das obras de qualquer outro escritor do passado, já nos assusta e nos desencoraja. Alguém disse muito seriamente que a simples leitura do que Agostinho escreveu exigiria uma vida inteira para um homem comum. Entretanto, para quem tem coragem de chegar mais perto, é estranho descobrir o quanto Agostinho é humano e mesmo pequeno em sua grandeza. Eu gostava de brincar. Delectabat ludere, disse ele sobre si mesmo em sua infância. E algo desse mesmo deleite pode ser encontrado nele até o fim dos seus dias. Agostinho nasceu em Tagaste, uma cidade romana localizada na região da Numíbia, no norte da África. Tagaste era uma cidade livre e também comercial, localizada numa região para a qual convergiam muitas estradas romanas. Caravanas do leste e do oeste traziam até ela suas mercadorias. Nela, o luxo de Roma se repetia, com o acréscimo da liberdade africana. Ele era o filho mais velho de um certo patrício, cidadão abastado do lugar, pagão, mas não fanático, cujo ideal de vida era retirar dela o máximo possível, sem ser muito meticuloso quanto aos meios. Patrício, aos 40 anos, casou-se com Mônica, uma menina de 17 anos, cristã, tanto por parte de pai como de mãe. Este casamento, por si só, parece sugerir certo desleixo no que diz respeito à fé da família. O fato de que Mônica devia a maior parte de sua formação religiosa e moral a uma velha criada confirma essa suspeita. Não se pode dizer que esse casamento tenha sido feliz. Talvez nem fosse essa a intenção. Era um casamento de conveniência e nada mais. Para o pagão patrício, significou viver com uma mulher que, quanto mais velha se tornava e quanto mais difícil a sua situação, mais se apegava à sua religião e mais se distanciava de seus modos livres e fáceis, para não dizer nada pior. Para Mônica, significou uma vida de constante autoanulação, de abusos, mesmo físicos, pois Patrício tinha acessos violentos de temperamento, de calúnias por parte daqueles que viviam ansiosos por agradar Patrício ou tinham inveja da influência que sua mansidão tinha sobre ele. Eles tiveram 3 filhos, sendo Agostinho o primeiro, mas nenhum deles foi batizado. Naquele momento, eles concordaram com um meio termo. As crianças que nasciam eram inscritas como catecúmenos. O batismo podia acontecer depois, talvez quando estivessem em perigo de morte. Agostinho cresceu entre crianças pagãs, aparentemente numa escola pagã,
e desde o início sua moral não era melhor do que a delas. Ele podia roubar, podia trapacear, podia mentir tão bem como qualquer outro. Fazer essas coisas com esperteza e ser bem-sucedido era um sinal de talento e não de vício. Ele ia à escola e a odiava, tanto as suas restrições como as coisas que precisava aprender. Era espancado repetidamente e, quando chegava em casa, recebia pouca comiseração, mesmo de sua própria mãe. Sua infância, como ele mesmo descreveu, foi um tempo infeliz que contribuiu para torná-lo ainda mais amargo e irresponsável. Mas ele era uma criança precocemente inteligente, e apesar das surras que só o tornaram mais obstinado e da própria ociosidade, aprendeu mais do que seus colegas. Tanto seu pai como sua mãe se tornaram ambiciosos a seu respeito e decidiram dar-lhe uma educação melhor do que a que podia ser encontrada em Tagaste. Ele foi enviado a Madaura, uma próspera cidade a 50 quilômetros de distância. 50 quilômetros, porém, naquela época, e para um menino como Agostinho, representava uma grande distância, uma verdadeira separação. Lá, ao menos, ele era seu próprio mestre. O desejo que sempre tivera de fazer apenas o que quisesse, sem precisar de permissão e sem que ninguém o impedisse, recebeu carta branca. Ele estudou os autores clássicos pagãos, pois gostava muito de ler. Estudou não apenas suas obras, mas também suas vidas e ideais. Estes eram postos em prática à sua volta, e ele podia participar deles tanto quanto desejasse. A busca do prazer a todo custo, as orgias selvagens dos carnavais de Baco, o culto ao decadente ideal romano de astúcia, sensualidade, condescendência, ideal ousadamente desafiador e que acolhia com um sorriso de aprovação qualquer excesso de amor pecaminoso. Tal era a atmosfera que o inteligente, imaginativo, ansioso e imprudente Agostinho foi levado a respirar na cidade de Apuleio aos 15 anos. E para enfrentar essa atmosfera, ele não tinha nada além do encorajamento lisonjeiro de um pai pagão e o receio tímido de uma mãe cristã, cuja religião ele já tinha aprendido a desprezar. Logo ele se tornou um pagão sem moral no momento mais crítico da sua vida. As consequências eram inevitáveis. Agostinho voltou de Madaura com os piores vícios e, o que era pior, ele parecia não ter mais nenhuma consciência. Pior ainda, tinha um pai que considerava esses excessos como prova de virilidade, como uma semeadura que representava grandes promessas para o futuro. O único elo o segurava, o amor que tinha por sua mãe. Ele ria de seus modos piedosos deliberadamente e a desafiava e machucava. Mas no fundo, embora ele não o confessasse a si mesmo, seu respeito, sua admiração e seu afeto por ela só tinham aumentado. O mesmo acontecia por parte dela, o que tornava o vínculo ainda mais forte. A vida de Mônica com seu marido tinha sido infeliz e sem amor, e o amor que ela ansiava por dar concentrou-se nesse filho que, apesar de inconsequente, era o favorito. Quanto mais ela o amava, mais chocada ficava com a vida que ele já estava levando e com o futuro ao qual essa vida inevitavelmente levaria. Ela se acusava de ter sido parcialmente responsável por sua perdição. Havia encorajado o plano de sua ida para Madaura e pouco lhe dera que pudesse protegê-lo enquanto estava lá. Agora, faria tudo o que pudesse para conquistá-lo de volta, embora esta devesse ser a luta de uma vida inteira. Isso a fez esforçar-se ainda mais em seu próprio aperfeiçoamento. Se ela quisesse ter alguma influência sobre ele, precisava ser autêntica. Como não podia dizer-lhe muita coisa, rezava por ele e o observava, mas só podia fazê-lo à distância. E Agostinho, embora não aproveitasse nada disso na época e se comprazesse frequentemente em machucá-la gabando-se de suas maldades, sabia, não obstante, que ela orava, observava e amava, e ele retribuía esse amor e este crescia. O passo seguinte na carreira de Agostinho foi ir para Cartago. Era o centro do aprendizado e do prazer na África do Norte, e Agostinho ansiava por ambos. Lá ele viveu a partir dos 17 anos, aprendendo e amando conforme desejava, pois não havia ninguém para controlá-lo ou guiá-lo. Vim para Cartago, ele escreveu mais tarde, onde, de todos os lados fervia a sertã de criminosos amores. Fecha aspas.
Mas ele tinha juízo suficiente para saber que aquela era a oportunidade de sua vida e, apesar do mau comportamento, trabalhou duro. Nessa época, seu pai morreu. Como um cristão, afinal, o que não podia deixar de exercer um efeito sobre o filho. E a pressão da pobreza provocada pela morte do pai o fez trabalhar ainda mais. Logo ficou conhecido como o estudante mais alegre, mais talentoso e mais sensual da Universidade de Cartago. Um triunfo triplo. E ele se orgulhava de cada um deles. Nos cursos de retórica, suas declamações eram apresentadas a outros alunos como modelos. Fora da escola, ele era admirado e cortejado como um inconsequente adepto do amor. Mas os caminhos de Deus são misteriosos. Certo dia, em meio à sua vida irrefletida, ele começou a estudar Cícero e lhe chamou a atenção a seguinte passagem, aspas, se o homem tem alma, como sustentam os grandes filósofos, e se essa alma é imortal e divina, segue-se então necessariamente que quanto mais ela se tiver aprofundado na razão, no amor verdadeiro e na busca da verdade, e quanto menos tiver sido manchada pelo vício e pela paixão, tanto mais seguramente ela se elevará acima dessa terra e ascenderá aos céus. Fecha aspas. Essa passagem com a qual ele se deparou de repente foi, como ele nos conta, o princípio da luz. Ela o deixou inquieto. Seus olhos continuamente voltavam a ela. Ele começou a se perguntar se afinal era tão feliz quanto pretendia. E começou a procurar uma solução. Fosse para confirmar aquele ensinamento, fosse para tranquilizar sua consciência, isso pouco lhe importava. Passou a dedicar maior atenção aos outros filósofos pagãos, mas estes não o levaram muito longe. Dedicou-se à leitura da Bíblia e esta o sustentou por algum tempo, mas logo também se tornou insípida e ele a deixou de lado. Ele sabia algo sobre os maniqueus, com sua doutrina sobre a existência de um espírito bom e de um espírito mau. Eles alegavam ter solução para todos esses problemas e, sobretudo, pretendiam resolvê-los, sem que fosse necessário abrir mão de todas as coisas boas deste mundo. Não era possível resistir ao pecado, a paixão era uma necessidade. Para Agostinho, essa doutrina serviu muito bem como um freio para esse novo elemento, a consciência, e ele a aceitou. Agostinho se tornou um maniqueu. Agora podemos pular alguns anos. Agostinho retornou a Tagaste e abriu lá uma escola. Sua alma inquieta, porém, logo se cansou disso. O provincialismo do lugar o sufocou e ele foi novamente para Cartago. Lá abriu outra escola de retórica que foi um grande sucesso, mas, sendo ele um jovem de pouco mais de 20 anos, sentiu necessidade de suplementar seu conhecimento com leituras adicionais. Sua mente voraz nada rejeitava. Ele lia toda e qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. Clássicos, ciências ocultas, astrologia, belas artes. Enquanto isso, mais para praticar a dialética do que por um senso de convicção, ele se dedicou à tarefa de converter seus amigos ao maniqueísmo e, em parte, teve sucesso. Por fim, novamente inquieto e sendo devorado por uma ambição para a qual Cartago não era mais suficiente, ele decidiu tentar a sorte em Roma, o centro e a capital do mundo inteiro. Apesar dos apelos de sua mãe, apesar dos protestos da mulher que ele havia arruinado, mas que se mantivera fiel a ele, esquivou-se das duas e fugiu para fazer seu nome como um mago da palavra no coração do império. Paramos por aqui a leitura deste capítulo e no episódio seguinte daremos continuidade à vida de Santo Agostinho.